Oi, e aqui estamos nós de novo para mais um canto. Sejam muito bem-vindos no meu canal Tatiana Sampaio. Já vou lembrando que se você está gostando aqui dessa jornada, desse conteúdo, desse tema, desses vídeos, dessa playlist, que você deixa seu curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar para mais pessoas que você sinta no coração que gostem também ou que possam gostar. E que você possa aqui se inscrever nesse canal, porque no próximo canto, no próximo vídeo sobre o próximo canto, você será notificado e terá aí com exclusividade de primeira mão todo o conteúdo do próximo canto. Nós estamos aqui no canto 19. Como eu já falei, já falo todo canto eu falo, né? Talvez você esteja aqui chegando pela primeira vez nesse aqui. Então eu trago a introdução, a contextualização do canto em si, e todo o significado por trás desse canto, tudo aquilo que está escondidinho ali nas entrelinhas, tudo aquilo que o poeta queria expressar, mas precisamos, então, adentrar ali um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre cada personagem, sobre cada estrutura, sobre cada história, sobre cada lugar. Então, às vezes precisamos sair um pouquinho ali do canto para entender melhor. Então, é nesse sentido que eu trago, então, essa chave de leitura, esse simbolismo, esses significados que estão escondidos, bem na verdade, aqui nesse canto, e que conhecendo a gente consegue entender melhor aí o que o autor Dante está querendo expressar, está querendo passar como lição, como moral, como reflexão pra gente, ok? Então, vamos lá pro canto, porque temos uma longa jornada ainda pela frente, porque estamos apenas no canto 19 dos 34, que é o inferno. Ok? Divina Comédia, de Dante Alighieri, primeira parte, que é o Inferno, canto 19. Diz assim: no terceiro compartimento, aonde os poetas chegam, são punidos os simoníacos. Estão eles de cabeça para dentro, metidos em furos feitos no fundo e nas encostas dos compartimentos. As plantas dos pés, que estão fora dos buracos, são queimadas por chamas. Dante quer saber quem era um danado que mais do que os outros agitava os pés. É o Papa Nicolau III, da casa Orsini, no qual diz que estava à espera de ser rendido por outros papas simoníacos. O poeta, indignado, rompe numa veemente invectiva contra a avareza dos escândalos dos papas romanos. Virgílio depois o leva novamente para a ponte. E aqui começa, então, o primeiro canto. Esse canto aqui é polêmico, como já disse, porque é uma crítica referente a um papa, né? Então, nesse sentido. Então, Dante tinha várias críticas. Comédia aqui, gente, gênero literário, é também uma sátira, uma crítica a comportamentos e a sociedade da época. Não é somente relacionada ao humor. A gente fala comédia é humor, não é. Às vezes é uma crítica, às vezes é uma sátira referente a comportamentos e sociedade em geral, e que realmente tem o intuito de fazer a gente refletir, né? Então, nesse sentido. Aqui, então, ele está falando de um papa da igreja. Ele está dizendo que está condenado. Lembrando que esse é o ponto de vista de Dante e a forma como ele traz aqui para explicar certos comportamentos que ele não gostava de ver em certos líderes da igreja na época. E ele só coloca pessoas aqui que, de certa forma, tinham condutas que eram públicas, que as pessoas sabiam que faziam. Então, ele não coloca nada na cabeça dele aqui. Até se você pegar todos os nomes que aparecem aqui e você jogar na internet, aparece realmente as certas práticas que ele condena aqui. Mas isso aqui é um problema lá de Dante, com a visão que ele tinha referente aos comportamentos e às sociedades da época dele lá, e que ele coloca aqui na obra dele do jeito que ele quer. Né? A gente sabe que a gente não pode dizer que fulano, ciclano está 100% salvo, 100% condenado. Só Deus sabe. A misericórdia de Deus é eterna, é divina. Mas ele está trazendo aqui o comportamento que era, de certa forma, conhecido por muitos e que ele condena como errado, né? Por causa da posição, por causa do cargo, por causa daquilo que ele precisava realmente exercer e não exerceu, fazer e não fez, né? Ou fez de errado, no sentido daquilo que ele era, daquilo que a pessoa era, quando viva.
Então aqui ele traz naquele sentido de crítica, de sátira, de reflexão ao comportamento errado de certa pessoa, que é o pecado e a virtude. Aí entra a reflexão no sentido de filosofia, moral e ética, né? Então é nesse sentido. Então, não tô falando que eu concordo com Dante nesse sentido, né? A gente pode não concordar com o Dante, mas a gente pode tirar uma reflexão daquilo que ele está tentando dizer referente à visão que ele tem. Não que a gente possa concordar, né? Então, é nesse sentido. Então, por isso que a obra de Dante é interessante. Ele não teve medo. E até por isso ele foi exilado, né? O partido dele perdeu, ele acabou sendo condenado, inclusive à morte por fogueira. E ele... No caso, ele foi exilado, porque se ele não se exilasse, ele morria. Mas a visão dele sobre pecado e virtude de uma forma ampla, sem medo, é isso que eu acho interessante, né? Não a visão dele, às vezes ele tinha muita, acho que eu sinto quando leio Dante muito rancor de certas pessoas. Muito rancor, muita raiva, muita indignação, né? Aquele sentimento de julgamento, de crítica, porque tá nesse cargo, tá nesse lugar, tá nesse posto, é certa pessoa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E etc. Em certas coisas se está certo, certas coisas eu não sei, não sei o contexto geral, né? Mas naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu li, eu sinto assim que algumas pessoas que estão aqui no inferno, Dante coloca no inferno mesmo porque tinha um problema com aquela pessoa. Tinha uma certa rivalidade, tinha uma certa raiva, tinha um certo rancor daquela pessoa. Então, nesse sentido, não estou aqui trazendo, né, isso tudo, dizendo que é verdade e que não é, né? E nem que posso dizer que concordo com tudo, mas de tudo trago uma reflexão, né? Trago uma lição, trago uma moral. Né? Então, porque é realmente isso que ele quer apresentar, referente a tudo isso ao sentido de pecado e virtude, o que fazer e o que não fazer, e se fizer errado, a consequência. É nesse sentido que eu trago aqui, né? Então, eu tô me desculpando demais, eu acho, e acho que quem entende sabe o sentido e tira um sentido bom e não faz confusão nenhuma, não, né? Então, é filtro, né? O que é, o que não é, e etc. Quem tem inteligência sabe diferenciar muita coisa aqui, separar muita coisa aqui e tirar realmente o que é precioso, o que é bom. Porque a obra é boa, né? Muitos católicos aí, estudiosos, dizem que é uma obra excepcional. Não tem o que comparar, né? Até alguns padres da igreja, aí famosos, né? E até por isso que eu tomei a iniciativa de ler essa obra, de estudar sobre essa obra, né? Curiosidade, claro, né? Por causa dos temas, né? Céu, inferno, purgatório. Mas alguns padres também incentivam como uma leitura católica, uma leitura para nós católicos, né? Como uma literatura que a gente pode ler e que realmente é boa, né? Nesse sentido. Então, mas aqui ele faz muitas críticas, né? Nesse sentido. Eu não sei onde que ele tá, de verdade, por causa de tudo isso, né? Mas é válido. Então aqui nós vamos entrar nos simoníacos. O que acontece? Na terceira vala, como eu falei, é uma vala, né? Que está abaixo das outras duas, que eles começaram a adentrar. Já começa com a história do Simão o Mago. E aqui já vai dizer um pouco dos pecadores que estão aqui, e o porquê que estão aqui, e os castigos e o pecado. O que o Simão o Mago lá na Bíblia fez? Ele chegou para os apóstolos e queria comprar a força, o poder divino do Espírito Santo. E aqui está o motivo desse círculo, o pecado e o seu castigo. Aqui está reservado para todos aqueles que usaram de coisas divinas, ou seja, são fraudulentos, utilizaram de forma indevidamente as graças, as coisas divinas, as coisas de Deus e venderam ou usaram por interesse, ou usaram por interesse próprio, ou vantagem, ou para conseguir conquistar alguma coisa. Iam
E qual que é o castigo deles aqui? O castigo deles é ficarem numa vala de cabeça para baixo, enterrados, só com as pernas para fora. E eles ficam mexendo as pernas, porque nos pés são derramados fogo e óleo quente fervendo. E aqui essa configuração é referente ao batismo, ao batizado. Né? Os batizados recebem a água e a bênção dos pés que vai até a cabeça, né? Nesse sentido. E aqui, como eles utilizaram de forma errada a graça e os bens divinos, as coisas de Deus, vendendo, né, ou trocando, ou fazendo troca, utilizando em troca de favores, de benefícios próprios, né, a graças e as coisas divinas, vamos dizer assim, as coisas de Deus, então eles são batizados de forma invertida. Eles são pingados nos seus pés, ou seja, estão de ponta cabeça e são pingados nos seus pés fogo e óleo fervente. E isso, claro, gera uma dor terrível para eles. E fora aquele buraco que eles são colocados lá, sufocados de uma forma meio que quente também, né? Tem uns vapor quente saindo, umas brasas, um fogo, né? Tanto é que é o fogo que chama a atenção de Dante. Dante chega para pedir que é aquele que tá com os pés, balançando os pés de forma mais forte, mais rápida, e tem esse fogo mais vermelho ardendo ele. Então ele vai lá e revela que é o Papa Nicolau III. Esse Papa, ele teve algumas atitudes, bem, na verdade, as pessoas da sua época, né, e esses estudiosos aqui que entenderam o porquê desse Papa estar aqui explicam, é que esse Papa foi mais um homem do governo do que, bem, na verdade, um homem espiritual no cargo em que ele exercia. Foi um homem mais político do que espiritual, digamos assim. Então, ele conseguiu alguns favores e colocações para a família inteira dele, utilizando do cargo que ele tinha. Né? E fora outras coisas que eles criticam ali. Então, utilizou o poder que lhe foi dado e o cargo que ele exercia para beneficiar, né, e conseguir certas coisas para a sua família e em benefício próprio, nesse sentido. Então, essa é a crítica a esse Papa, que está aqui pagando pelos seus pecados eternamente nessa vala onde estão os simoníacos. Simoníacos, que vem dessa história de Simão, que tentou comprar a graça e a força e o poder do Espírito Santo dos apóstolos, né? Não fala explicitamente esse Papa, mas ele fala assim, ele se explica assim, eu fui Papa, mas bem na verdade eu fui mais filho da Ursa, que é no caso da sua família, lá nesse sentido, né? Então esses simoníacos perverteram a igreja, utilizaram de todo o poder e dom e graça de uma forma errada, e por isso que estão aqui pagando nesse 8º círculo, e dessa forma tão horrível, né? Sofrem pela eternidade aqui, né? Porque é um lugar onde eles não têm mais esperança. Essa é a crítica de Dante, essa é a reflexão, essa é a lição, essa é a moral de Dante aqui nesse canto referente a essas pessoas. É claro que, pelo jeito, ele tinha algum, né, como eu falei, alguma coisa ali contrária, pessoalmente falando. Então, por isso que expõe aqui. Mas também esses comportamentos não eram velados, porque nas pesquisas que tem na internet, realmente essas pessoas eram conhecidas por esses atos, né? Tinha esses atos ali nos seus currículos. Era uma coisa conhecida da época ali, das pessoas da época ali, né? Se era realmente, se não era, como eu falei, só quem pode julgar e condenar é Deus. Só. Dizer que tá no inferno, que tá no céu, que fez certo, que fez errado, isso daí só Deus conhece, só Ele perscruta os corações. Aqui Dante tá sendo muito corajoso, tá expondo. Mas expondo o quê? Aquilo que fez de errado, como comportamento, diante da ética e da moral, e do que é certo e que é errado, e as consequências de se fazer o certo ou o errado. A gente vai ver aí os santos também, né, que fizeram super certo, e que estão no lugar onde estão, né, no lugar bom. E aqui as pessoas que fizeram errado e que estão padecendo por seus pecados, pelas suas escolhas, né. Esses buracos ali aparecem só as perninhas de num buraco, mas são vários buracos, e dentro desses buracos tem várias almas. Só que alguns ficam com a perninha para fora ali para sofrer mais, porque as perninhas para fora vão ser queimadas pelo óleo, pelo fogo ali, né? Então,
Essa terceira vala é sobre isso, sobre os simoníacos, que tem a ver lá com o mago Simão, que venderam ou se utilizaram de forma errada das coisas de Deus, para benefício próprio, por interesse próprio, para alcançar certas coisas, né, nesse sentido, de fraude. Né? Estamos no 8º círculo, os fraudulentos. Bom, se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva, para que no próximo vídeo do próximo canto você seja notificado e fique aqui por dentro de toda a novidade do canal, ok? Me dá essa força aqui, eu vou ficar muito feliz. E também eu vou ficar muito feliz de saber que você tá gostando, porque é uma motivação a mais aí no trabalho da gente, ok? Então eu fico por aqui, Deus abençoe vocês, beijo e até o próximo canto.